Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver me encontrando aí pelo YouTube afora. Meus queridos irmãos e amigo, você está no canal, olha só, presta atenção, hein? Você está no canal Em Busca das Verdades Bíblicas. É isso aí. Eu avisei no último vídeo que o nome do canal de Samuel Buralho passaria para Em Busca das Verdades Bíblicas, porque é isso que nós estamos aqui fazendo, buscando verdades que não estão sendo anunciadas nas professas igrejas cristãs, beleza? Muito bem, e hoje nós vamos falar do livro, nós estamos no livro de Apocalipse, capítulo 14, 14, viu? Apocalipse 14, nós estamos concluindo. A gente viu aí que o Apocalipse 14 vai falar aqui dos 144 mil, aí vem as três mensagens angélicas, né? Temer a Deus, dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Qual é a igreja? Gente, peraí, qual é a igreja que prega sobre o juízo? Tem que procurar, viu? Tem que procurar, mas não é difícil não. Aí vimos a segunda mensagem angelical, que é caiu, caiu a Babilônia. Qual é a igreja que prega que Babilônia caiu? Não tá difícil de achar não. Mas entre 48 mil religiões você vai encontrar essa igreja, porque é uma, só tem uma. E a terceira mensagem angélica pede para que as pessoas se preocupem em não receber o sinal da besta. Gente, aqui essa terceira mensagem ainda é pior do que as outras duas. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Porque a Bíblia está dizendo que as pessoas devem se preocuparem em não receber o sinal da besta. E se alguém receber o sinal da besta e o número do seu nome, essas pessoas serão atormentadas, serão destruídas no fogo, destruídas literalmente no fogo. E eu pergunto a você, você já ouviu alguma igreja por aí que prega as pessoas assim, olha, vamos ter cuidado para não receber o sinal da besta? Você não vê isso. Samuel, como que você não vê? As igrejas não falam do sinal da besta? Não fala não. Sabe por quê? Vou lhe explicar por quê. Primeiro, as igrejas estão preocupadas em dizer que o sinal da besta é o chip. Mas elas dizem que nessa época a igreja não vai estar aqui nesse período, porque a igreja foi arrebatada há muito tempo. E a minha pergunta é, aonde está na Bíblia esse ensino, gente? Aonde está na Bíblia? Quando a Bíblia está dizendo que nós temos que nos preocupar em procurar saber o que é o sinal da besta para não receber. Então, se a Bíblia diz que a igreja do Senhor não vai estar aqui antes, vai sair antes da terra, antes do sinal da besta, então não estou entendendo essa mensagem angelical aqui, né? Ele diz aqui, ó, para que as pessoas saibam que nós estamos em época de juízo, que Babilônia caiu e que não receba o sinal da besta. Aí o interessante é que no final desse verso ele vai dizer qual é a igreja, qual é o povo, quem são esses três anjos que está anunciando essa mensagem. E eu acho que não é muito difícil de achar não, viu? Veja só o que diz aqui o versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Muito bem, então vamos lá. O detalhe aqui nesse texto aqui é que as pessoas dizem que Jesus Cristo aboliu, uns dizem que ele aboliu os mandamentos de Deus. Outros dizem que ele não aboliu, ele apenas cumpriu e ao cumprir tirou vamos dizer assim, tirou de nós a responsabilidade de guardar essa lei, porque ele foi lá e cumpriu e beleza, né? Aí pronto, aí usa um texto lá do livro de Mateus 5, eles, eles pegam Mateus 5 e fazem assim, amassa, torce Mateus 5 e diz que Jesus disse que a lei só iria até ele cumprir, depois que ele cumprisse, acabou. O verso não diz isso, muito pelo contrário. O verso diz que aquele que pegar, tirar um dos mandamentos e ensinar aos homens, perderia a sua salvação. Você quer dizer que a salvação é pela lei, Samuel? Não.
De jeito nenhum. Mas o verso que a gente leu aqui no Apocalipse 14, verso 13, diz que quando tu morrer, as tuas obras vai te acompanhar. E essas obras vai sair da onde? Aí Hebreus capítulo 8, verso 10 diz que o Espírito Santo quer colocar na sua mente e no seu coração as leis de Deus. Então, se você entende que Jesus Cristo cumpriu e tirou de nós a responsabilidade de cumprir, você está dizendo que eu não preciso mais guardar a lei, que eu não preciso mais praticar a obra. E a obra salva? Nunca salvou e nunca vai salvar e nem vai justificar. E qual é a importância? A importância das obras é que quando uma pessoa reconhece que está no pecado e ela aceita Jesus Cristo, ela imediatamente entende que ela tem que mudar de procedimento. Aí entra a lei, né? Então, por isso que ele diz assim, aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Meu irmão, é você que eu estou falando. Olha só, se você quer ter certeza de que a sua igreja ela está do lado certo, procure a igreja que tem essas 3 mensagens. Primeiro, temer a Deus e dar-lhe glória porque chegou a hora do seu juízo. Caiu a Babilônia, sistema religioso falso. Não receba o sinal da besta. Essa é a terceira mensagem. E lá no final da terceira mensagem diz, aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. E agora nós vamos para o tema de hoje. O versículo 14 diz assim, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é? Jesus. Então, João disse que na sua visão ele olhou para o céu, e quem vinha nas nuvens do céu? O Filho do Homem, Jesus Cristo, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, porque ele estava falando de 3 anjos, agora ele vem um outro anjo. Saiu do santuário. Saiu de onde? Do santuário. E como é que as igrejas dizem que não existe um santuário no céu? E que está havendo um juízo hoje? Mentira. A Bíblia diz que há um santuário no céu. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que está sentado sobre as nuvens. Um anjo veio até Jesus e disse o seguinte, toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora da ceifa, visto que a seara da terra está amadureceu. Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, que momento é esse, queridos? Esse momento é o momento em que a porta da graça se fecha, cortando qualquer possibilidade de uma pessoa se salvar. Deus tem um prazo determinado, e nós não sabemos qual, em que a graça vai reinar. Enquanto a graça reinar, nós temos chance de viver. Eu vou fazer aqui uma simbologia. Lá no céu existe uma arca. Chama-se a Arca da Aliança. Você vai encontrar no capítulo 11, versículo 12. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões e grande terremoto. A Bíblia diz que Deus, quando deu os 10 mandamentos a Moisés, disse a Moisés assim, Moisés, faça um santuário aí na terra, parecido com o que eu vou te mostrar aqui do céu. Também faça uma arca, toda revestida de ouro, e pega as minhas 2 tábuas, façamos digamos que isso aqui é as 2 tábuas da lei. Pega as 2 tábuas e coloca dentro da arca. E pega uma tampa e tampe. Essa tampa, Moisés, se chamará tampa da expiação. E em cima tinham 2 anjos. E nesses 2 anjos, ele tinha por dever tomar conta dessa arca.
E ele chama assim, ó, Shekinah, presença de Deus. Lá no céu, é a verdade dessa cópia que Moisés fez. Enquanto lá no céu, essa tampa, a arca estiver coberta, como o versículo, capítulo 11, verso 19 diz, enquanto essa arca estiver tampada, é a graça de Deus que está impedindo de a lei agir. Presta atenção, você que foi doutrinado que não precisa guardar a lei, que só somos salvos pela graça. E de fato, olha, presta atenção, hein? Preste atenção. De fato, somos salvos pela graça. Vou repetir, hein? Para depois você não falar coisa errada. De fato, somos salvos pela graça. De fato, somos salvos pela graça. Porém, os salvos em Jesus Cristo irão viver baseado nos ensinos de Deus que passou para Moisés. Por isso que aqui diz assim, ó. Por isso que no capítulo 11, verso 14 e 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. Então, a graça vem com quem? Com Jesus. E a lei vem com quem? Com o Pai. Enquanto Jesus Cristo estiver atuando na terra, isso aqui é a graça. A lei não pode atuar. Mas no dia que Jesus Cristo levantar dos santos dos santos e disser está feito, no dia que o Espírito Santo sair da terra e for para o céu, não haverá mais oportunidade para ser ninguém. Aí vai ser dito uma palavra que está lá no capítulo 22 do Apocalipse, diz assim: quem é santo seja santo, quem é injusto seja injusto. Aí sabe o que vai acontecer, irmão? Quando Jesus sair do santuário para vir à terra, como nós lemos aqui, ele vem para buscar aqueles que fizeram uma aliança com ele, que pela graça de Deus passaram a guardar os seus mandamentos e viver segundo a vontade do Pai, e não segundo a vontade do diabo. Porque João disse que a obra do diabo é o pecado, e o pecado é a transgressão da lei. Jesus Cristo veio para acabar com a transgressão da lei. Portanto, por isso é que esse povo aqui fez uma aliança com ele, guardando os mandamentos de Deus, tendo a fé em Jesus. Então vamos lá. Quando Jesus se levantar do santuário para vir buscar o povo que fez uma aliança com ele, em guardar os mandamentos de Deus e na fé de Jesus, essa tampa sairá do santuário, da caixa, da arca da aliança, e quem vai atuar é a lei. Aí, meu amigo, a lei é a justiça de Deus. Quem é santo seja santo, quem é imundo seja imundo. Aí o mundo vai sentir o peso da mão de Deus, porque a graça foi removida. Não haverá mais graça quando Jesus sair do santuário. Você está vivendo no momento final da graça. A porta da graça está prestes a fechar e Cristo está prestes a vir à terra. Portanto, eu vou fazer um vídeo aqui só falando sobre essa mentira do arrebatamento secreto. Nesse ponto aqui, ninguém está falando aqui. Você não vê falar na Bíblia de arrebatamento secreto. Isso é uma mentira. Todos os textos que foram anunciados, que eles anunciam sobre o arrebatamento secreto, são mentiras. Não combina, não encaixa. É como eu falei, ó. Torcido o texto para encaixar no que eles querem. Aqui está dizendo que quando Jesus sair do santuário, ele vem direto à terra para buscar aqueles que fez um sacrifício com ele, fez uma aliança de sangue com ele, que pela graça de Deus se entregaram a Jesus, obedecendo aos mandamentos do Pai dele e viveram pela graça. Portanto, em nome de Jesus, prepare-se. Aqui só está falando no momento que Jesus sai do santuário e vem à terra. Mas o versículo 17 em diante vai mostrar o que é que ele vai fazer aqui na terra quando ele vir. Deus te abençoe, tenha um bom dia, um beijão no coração. Prepare-se, que o seu Senhor logo virá. Deus te abençoe. São mais de 48 mil religiões. Busque a religião que prega essas 3 mensagens. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Caiu Babilônia e não receba o sinal da besta. E ali está os que guardam os mandamentos de Deus
e ter um testemunho de Jesus. Amém? Deus te abençoe.